E depois nós temos o quarto reino, que será forte como ferro. O quarto reino, obviamente, é o que veio depois do terceiro reino. Seria um império que conquistou o Império Grego. Nesse caso, nós não temos no livro de Daniel registrado quem é o reino, porque ele não estava vivo na época. E também não temos, que eu saiba, não temos em nenhum lugar. O que nós temos pela história, nós sabemos que foi o Império Romano que dominou o Império Grego e que conquistou o mundo. E sabemos também que o Império Romano estava no seu pleno domínio quando Jesus veio a essa terra. Israel, naquela época, havia sido dominado pelo Império Romano, tanto é que eles tinham os reis dele, tinha lá o rei Herodes, os demais reis, mas todos eram reis de fachada, porque na verdade eles eram tributários do Império Romano e tinham que mandar para lá todos os recursos. Caso eles não pagassem, viria o Império Romano e destruiria tudo. Sabemos lá que tinha por exemplo, Pilatos era um oficial romano que estava a cargo da região ali. E ele é que tomava conta das coisas ali. Lembro que para crucificar Jesus precisaram ir até Pilatos pedir autorização dele, porque eles não poderiam sair condenando pessoas e matando sem que o Roma autorizasse. Então eles tinham ali aquela aparência de liberdade velada, que era uma coisa bem típica do Império Romano. Eles permitiam que continuasse a religião, tinha lá os seus governantes de fachada, tinha aquela aparência de que tudo estava bem, desde que pagassem os seus impostos. Né? Portanto, nós sabemos que esse quarto reino é o Império Romano, é o reino de Roma, né? O Império Romano. E o que é descrito dele aqui? Diz que o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Na, na atualizada fala, será esse um reino dividido. Nesse ponto aqui, eu, eu quero dizer que dá aparência nesse texto de estar falando de um quinto reino nesse momento aqui. Porque parece que ele descreve as pernas de ferro separadas dos pés que são de ferro e barro, né? Que é como se ele diz aqui, ó, quanto ao que viste dos pés, e será um reino dividido. Aí fica a dúvida, será que ele está falando desse quarto reino? Ou ele está falando de um quinto reino? Mas como ele falou quarto reino, terceiro reino, ele veio numerando, não só por isso, mas eu creio que a parte dos pés seja exatamente o mesmo reino do quarto reino. E eu tenho motivos para isso. Antes de voltar nesse ponto, prometo que volto daqui a pouquinho, a gente vê que tem. Aliás, vamos ver logo agora. Não podemos avançar. Temos que ver esse próximo reino. Porque ele fala de um próximo reino que viria depois desses. Ele diz assim, ó. Mas nos dias desses reis, aqui viu que esse trecho todo está falando ainda desse mesmo reino aí. Que seja quarto ou quinto, está falando ainda do mesmo. Mas depois ele vem falando de um novo reino. Mas nos dias desses reis, quais reis? Os reis do último reino, que era o que estava ativo, né? O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, os reinos que já passaram. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Veja que ele é tipo o último reino que vai existir. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Provavelmente as coisas que devem acontecer depois disso. Dá até pra ver aqui, vamos ver se é.
Exatamente, ó. Adigeneste. As coisas o que precisa acontecer. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Olha só, para a gente saber se aquele tem um quarto e um quinto reino, e esse aqui seria o sexto ou quinto, para saber se esse último reino de Deus é o sexto ou quinto, eu preciso saber se as pernas e os pés estão falando do mesmo reino ou de dois reinos, né? Eu creio que esteja falando de um só. E de onde eu tiro isso? Acontece que Daniel teve outras visões. E no capítulo... Deixa eu ver... Daniel capítulo 7, acompanha aqui comigo. Daniel teve outra visão de 4 animais. Animais ali fantásticos. E a gente vai ver que esses animais são os próprios reinos que estão sendo descritos no capítulo 2, na visão do capítulo 2 de Nabucodonosor. Vamos ver, deixa eu provar isso para vocês. E aqui fala desses mesmos, dos 4 animais, como sendo os mesmos 4 reinos. Perdão. Seguidos do reino de Deus. Então, aqui, a meu ver, não resta dúvida de que são só 4 reinos e depois vem o reino de Deus. Vejamos aqui, ó. Ele teve outra visão. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. E falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Primeiro animal. Parecia um leão e tinha asas de águia. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito: Levanta-te, devora muita carne. Então, o segundo animal parecia com um urso, 3 costelas atravessadas na boca. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Está falando de reino, domínio. Vamos ver isso mais adiante. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, muito forte. Deixa eu colocar aqui do lado a descrição do 4º reino. Forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo. Como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Então, nós vemos aqui que o 4º animal era terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Lembra que o 4º reino, ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, ó, esmiuça e quebra tudo, como ferro quebra todas as coisas. E pisava aos pés o que sobejava. Esmiuçará e fará em pedaços. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então, mais uma parte aqui. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno diante dos 3. É muito complexa essa parte aí. Aliás, vamos continuar. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Tinha 10 chifres, subiu um chifre no meio, caíram 3, e eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça era como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente.
Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Veja que ali estava escrevendo alguém que só pode ser Deus, né? Um ancião de dias. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Veja o que aconteceu. Depois do quarto animal, aí já descreve uma cena em que está Deus e diz que Deus ali montou sua assembleia para julgar e abriram-se livros e o animal foi morto. Veja que ali foi o julgamento desse quarto animal. O quarto animal foi morto ali, ou seja, não teve o quinto animal, né, nesse caso, né? Não, assim como aqui, eu não creio que tenha havido um quinto reino antes do reino de Deus, porque o reino de Deus seria esse quinto. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, veja, ele foi destruído tudo, assim como a pedra acertou os pés da estátua, que seria o quarto reino, e esmiuçou aquilo ali e implodiu a espada, destruiu a estátua e destruiu todas as coisas. Se a gente olhar aqui a interpretação, olha. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, fez-me saber a interpretação das coisas. E ele diz: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Veja, ele diz que os animais são reis, mas aqui embaixo ele diz que são reinos. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros e muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isso é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. E eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele diz assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Vou parar por aqui, porque eu só quero mostrar que o quarto reino, que é o quarto animal, é o que precede o reino de Deus. Veja que ele só prevaleceu até que veio um ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Vamos ver se aqui embaixo enfatiza mais isso. É isso aí.